Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Colégio Leffler. Hoje trazendo um dos profissionais que estão aqui na escola para poder trazer mais informações, conhecimento de verdade para você e para sua família. Doutora Marcela, se apresenta, por favor. Olá, prazer enorme estar aqui participando deste momento tão interativo e de tanto aprendizado para todos nós. Eu sou a doutora Marcela, eu sou médica, pediatra, formada aqui na Federal da Bahia, e eu, ao longo da minha carreira, fui me especializando numa área que eu sou apaixonada, que é a neuropsicologia. Dentro dessa área, me especializei em neuropsicologia escolar, como o cérebro aprende, e é por isso que hoje eu estou aqui trazendo para vocês um pouquinho dessa neurociência aplicada ao aprendizado dentro da escola. Trabalho muito com transtornos do neurodesenvolvimento e de como também crianças neurodivergentes podem ter, sim, o seu potencial pleno alcançado desde que a gente atue de uma forma bem assertiva e específica. Isso é muito importante, né? Para você que está aí nos assistindo, esse trabalho do aprendizado, da neurociência que a doutora Marcela traz aqui para a gente, ele é muito importante tanto para crianças neurodivergentes como para crianças que não são consideradas neurodivergentes também. Por quê? Porque é o processo de aprender. E aqui no Colégio Leffler a gente trabalha muito com isso, que a gente precisa ensinar de maneira consistente os estudantes a aprender. Sobre isso, doutora Marcela, a minha primeira pergunta para você que é pai, você que é mãe, você que está aí nos assistindo, é: a gente geralmente separa as crianças, né? Ensino fundamental, ensino médio, e Sim, aqui no Colégio Leffler a gente trabalha no fundamental, Fundamental 2, sim. crianças do sexto até o nono ano do ensino médio. Fala um pouquinho pra gente sobre quais são as habilidades que a gente precisa trabalhar com essas crianças para que elas possam depois se desenvolver tranquilamente na sua vida profissional, na sua vida adulta. Perfeito. Essa é uma idade que eu costumo dizer que é extremamente importante. E é importante você conhecer como o cérebro do seu filho está se desenvolvendo nessa faixa etária específica. Porque o conhecimento desse funcionamento vai permitir que você em casa possa auxiliá-lo e continuar estimulando da forma adequada. Eu queria que você relembrasse aí quando ele era bebê, você já sabia, né? O pediatra te ensinava isso. Olha, ele vai sustentar o pescoço, ele vai sentar, depois ele vai engatinhar, depois ele vai andar. E você foi fazendo esse trabalho em casa com seu filho, assim eu acredito, e ele foi conquistando esses marcos. Mas quando a criança cresce, ela aprende a falar, aprende a andar, aprende a fazer algumas necessidades da vida diária de forma mais autônoma, a gente para de supervisionar e às vezes até de estimular. E é aqui que temos uma grande lacuna, e eu quero chamar você para essa atenção. Da mesma forma que nesse primeiro período você estava tão intensamente presente, nesta fase do ensino fundamental, que é o sexto até o nono ano, o seu filho também precisa de você. As habilidades cognitivas nessa idade ainda estão se desenvolvendo. A gente fala que existe uma região chamada lobo pré-frontal e ele ainda não está maduro, por incrível que pareça. Ele só vai chegar na sua maturidade, vamos dizer assim, quase plena, no início da vida adulta. Ou seja, o seu filho ainda requer cuidados e atenção específicos nessa idade. Quais seriam esses cuidados? Planejamento, organização, rotina, flexibilidade cognitiva, capacidade que ele tem de flexibilizar para achar outras possibilidades para resolver um problema. A capacidade de atenção ainda não está tão plenamente amadurecida, por isso que às vezes eles não conseguem focar em uma determinada tarefa. Quando você dá uma ordem, dá um comando, ele se perde algumas vezes. Isso não é porque ele não quer cumprir, é porque ele está em desenvolvimento. E essa supervisão, você em casa, é extremamente importante para você poder ajudá-lo. Então, rotina, limites, planejamento, isso tudo precisa ser ainda muito estimulado, muito acompanhado. Para quê? O aprendizado na escola possa ser de fato eficaz. Então, esse trabalho também tem que ser feito em casa. Pronto. E aí que é aquela pergunta que a gente faz, né? Fala: professor Breno, como é que eu posso em casa ajudar meu filho, ajudar minha filha nessa questão da Perfeito. rotina, né? A gente conversa muito com os pais a respeito de eles começarem a ganhar um pouco mais de autonomia, claro, que do sexto ao nono ano, né? A gente tem bastante mão nossa como pai, né, e como mãe, Verdade. e essa ideia do planejamento é muito importante. Conseguir estabelecer com seu filho que ele tem uma rotina de estudo e a gente sair daquela cultura do estudo de véspera.
porque isso acaba acumulando e acaba fazendo com que eles mais tarde tenham muitas dificuldades. A gente tem essa questão aqui, doutora Marcela, de Perfeito. ensinar os estudantes a aprender, né? Fantástico. Então, se a gente conseguir vencer durante esses 4 anos esse desafio de ensiná-los sobre o processo de aprendizado, nós ganhamos bastante. E aí, estou convidando você que é pai, você que é mãe, que está aqui na escola, você que ainda não está aqui na escola, ou que o dia que vem para cá, ou mesmo que não venha, de ver essa questão da rotina do seu filho. É muito importante que ele estabeleça a rotina e que ele entenda que aprendizado é sempre o pouquinho em pouquinho, é aquele um pouquinho que vai fazendo a diferença. Muitas vezes algumas crianças até se sentem mal porque falam assim, eu não sou tão inteligente. Perfeito. Mas não é isso, é a questão do processo de aprender que não foi tão bem feito. E aí eu queria pedir essa ajuda para você que é pai, você que é mãe, independente da escola que você esteja, faça muito bem ao seu filho, estabelecendo momentos específicos de estudo. Mas aí vem aquela pergunta, eu sou pai, sou mãe, trabalho de manhã, trabalho de tarde, como é que eu posso fazer esse acompanhamento, né? Aqui na escola a gente tem essas ferramentas de acompanhamento para que os pais possam visualizar o que os meninos estão fazendo, estudando e poder dar os feedbacks positivos, reforço positivo, mas eu prefiro que a doutora Marcela fale um pouquinho mais para a gente sobre essa questão da criança que às vezes não se sente tão capaz de aprender porque não tem um processo adequado. E o que isso pode ocasionar na vida futura dela, eu digo de carreira mesmo, na vida adulta, né? Essa importância da criança que às vezes a gente não deu um processo adequado de aprender e ela acaba acreditando que não é capaz de fazer. Perfeito. Mais preocupante. Nossa, isso que o professor Breno trouxe é tão importante, porque, veja, às vezes a criança está se percebendo incapaz porque ela não está conseguindo fazer algo que é a base, que é se organizar para cumprir determinadas tarefas e atingir esse processo. Então, de novo, olha como a base é importante. Ela nem sabe que consegue algo porque ela não consegue se organizar primeiro para cumprir aquilo. Como é que eu vou dizer que eu não sei, que eu não consigo, se eu não estou primeiro conseguindo me organizar? Então, o primeiro passo é como está a rotina. Então, eu vou traçar aqui algumas estratégias para você para começar do básico. A base precisa estar organizada. Então, eu atendo muitos pais nos consultórios que eu pergunto como é a rotina do seu filho. Ah, ele não tem rotina. Como é a sua rotina como pai e mãe? A gente também é meio bagunçado. Ou seja, precisamos organizar a base. Precisamos de uma rotina. Mas eu trabalho o dia todo, doutora Marcela, como eu faço? Um checklist. Estabeleça um horário com o seu filho, sente com ele à noite. Eu gosto de fazer isso na minha casa aos domingos. E a gente constrói a rotina da semana e de cada dia. Então, ele tem horários pré-estabelecidos do que ele vai fazer na segunda-feira, qual o horário de estudar, qual o horário de brincar, qual o horário de fazer uma leitura diversa, que não é a leitura da escola, mas uma leitura que ele vai escolher o que ele quer ler, e um horário que ele possa fazer outras coisas, com os amigos, que é o lazer, o do brincar, como eu já disse. E isso precisa estar ali registrado em qual horário ele vai fazer, e ele vai dar um check para você. Eu faço isso em casa, uma planilha, uma tabelinha, e ele sinaliza ali o que ele fez. Dependendo das dificuldades do seu filho, você vai acrescentando aquilo que ele realmente não consegue fazer sozinho. E aí vai de cada família. Feito isso, estabelecido isso, você precisa supervisionar essa rotina que você estabeleceu. Não adianta deixar lá, chegou em casa do trabalho e você não checou se ele fez, não conversou com ele sobre isso. Como foi o seu dia? Conseguiu cumprir as suas metas? Conseguiu ter o seu tempo de estudo? O que você estudou nesse tempo de estudo? Conta aqui para mim um pouquinho. Isso é você estar se fazendo atuante na vida dele. Ele precisa ter essa percepção, ele precisa saber que uma regra foi dita, que uma rotina foi estabelecida e que alguém supervisionou. E esse alguém tem que ser você, pai ou mãe, porque é onde ele precisa se sentir amado. Feito essa etapa, passando por isso, aí nós entramos no processo de aprendizado. A partir do momento que o seu filho tem essa rotina e que já está inserido nesse horário, o horário de estudo, nós vamos quebrar em etapas um aprendizado que pode ser grande, uma conquista que pode ser grande, por exemplo, passar na escola no final do ano. Isso é uma grande conquista porque requer o ano inteiro para chegar nesse resultado.
mas esse resultado não é conquistado apenas no final do ano, ele é conquistado diariamente. E aqui eu posso dizer, porque eu conheço um pouco os processos da escola, já existem essas ferramentas que são as atividades diárias que o seu filho vai fazer, porque cada atividade diária que ele consegue fazer, que ele acerta, que ele vê que ele conseguiu, ele está se percebendo como capaz de fazer. Mesmo que ele tenha dificuldade, ele já chega na escola, ele tira dúvida, ele consegue evoluir um pouco. E essa evolução por etapas vai trazendo para ele uma autoeficácia. O que é autoeficácia? É uma habilidade social necessária para que o seu filho possa se perceber capaz de realizar algo por ele próprio. Não porque você o ajudou, não porque o professor ensinou, mas porque ele sozinho conseguiu. Isso para a vida futura, professor Breno, Sim. é o que nos faz ser quem somos, nos faz alcançar desafios, nos fazem não desistir no processo, porque nós nos percebemos capazes de fazer aquilo, independente do desafio, independente da dificuldade, porque nós nos percebemos ao longo do processo vencendo isso. Mas entenda, isso não é conquistado de uma hora para outra, existe uma base que precisa ser feita e organizada e cumprida dia após dia. Isso é muito, muito bacana, né? Aqui na escola a gente tem a alegria de ter os nossos alunos conseguindo ter carreiras profissionais Uau. muito bacanas, né? E quando eu falo de carreira, não estou me referindo apenas ao processo do vestibular. Sim, Aqui no Leto a gente tem aprovação na USP, na Unicamp, no IME, ou seja, as maiores universidades que a gente tem aqui no Brasil, na UFBA, na Baiana, no exterior, né? Nas Ivy Leagues. Mas o nosso ponto é que algumas pessoas às vezes desacreditam do processo acadêmico, porque, principalmente agora, com a inteligência artificial, existem muitas dúvidas sobre a questão do academicismo. E o que a gente queria trazer para os pais, e até para a doutora Marcela comentar, existe uma teoria pedagógica que fala que inteligência é algo que é aprendido. E muitas vezes nós trazemos para nossos filhos o você não é inteligente, mas inteligência, conhecimento e informação para essa teoria específica são coisas distintas. Então a gente trouxe isso porque a doutora Marcela falou de flexibilidade cognitiva. A gente entende que se ensinarmos as crianças a aprender, a pegar aquela informação, transformar em conhecimento e depois conseguirem aplicar em lugares diferentes, em ambientes diferentes, então a aplicação do conhecimento em ambientes e circunstâncias distintas é o que essa teoria chama de inteligência. Perfeito. E por que isso é importante estar tratando isso aqui? Tudo que acontece na escola tem esse objetivo de fazer os meninos conseguirem no final da vida adulta melhor. No decorrer da vida adulta, performarem muito bem, serem competentes naquilo que eles fazem, né? Então, as avaliações, as aulas são voltadas para isso. Muitas vezes os pais não estão percebendo que os processos seletivos, que estão lá no final do processo, eles não estão mais cobrando a química pela química, a matemática pela matemática. Ele não te pergunta mais quanto é 2 mais 4. Ele pergunta onde você aplicaria 2 mais 4 para resolver um problema. E eu queria trazer essa pergunta para a doutora Marcela. Primeiro passinho, pai, que a gente está trazendo para você aqui, organização. Sem rotina, sem planejamento, sem organização, a gente não consegue dar o próximo passo. Mas qual a importância dos alunos se sentirem de alguma forma desafiados para que eles possam aplicar o conhecimento não somente nos ambientes que eles já dominam, mas para que eles possam, com doses corretas, ser desafiados para poder aplicar esse conhecimento em circunstâncias diferentes e poder aprender como ser inteligente. Então, eu queria conversar um pouquinho com a gente. Uau, que fantástico. A gente sabe que as teorias sobre inteligência são variadas hoje, mas nós já temos dentro da neurociência algumas vertentes e explicações que nos trazem um conhecimento melhor desse funcionamento desse cérebro e do porquê nós precisamos estimular essas áreas. E um dos conceitos, uma das teorias, a gente tem muito a ideia de que inteligência é igual ao QI, né? Então, se o meu filho tem um QI alto, ou seja, ele tem muito conhecimento prévio, muito conhecimento acadêmico ou conceitual, ele vai ser alguém na vida. Não é bem assim, ele vai ter sucesso. Cuidado com esse tipo de pensamento, porque é aquilo que o professor Breno traz. O que a gente fala de inteligência e dentro desse conceito de inteligência a gente tem algumas habilidades e dentro dela a habilidade emocional e habilidades sociais. Então, não adianta eu ter esta função no cérebro se eu não sei aplicar ela no meu dia a dia para ser hábil, para conseguir
vencer os desafios, vencer obstáculos e aplicar aquilo de forma adequada como convém. Então, isso é hoje o que eles chamam de uma inteligência e de uma habilidade capaz de tornar um adulto com sucesso, um adulto que tem as suas honras e méritos de conquistar uma família, conquistar um bom emprego, conquistar os seus sonhos, enfim. E quais são essas habilidades que não é só apenas essa conceitual, como o professor Breno trouxe? Flexibilidade cognitiva é uma delas. É a capacidade que eu tenho de olhar para um problema e ter várias alternativas para resolver. Mas de onde foi que veio essa capacidade? Eu simplesmente nasci com essa capacidade? Nem sempre. Então, nem sempre a inteligência ela é genética e de berço, ela pode ser adquirida, ela pode ser desenvolvida desde que eu tenha um conhecimento teórico muito bem fornecido, mas eu também saiba, através dos desafios, fazer com que aquele ser, aquele indivíduo, aquela criança que está na minha frente, consiga usar o seu raciocínio crítico, o seu raciocínio conceitual para aplicar de forma prática aquilo que ela aprendeu. Então, para que serve esta conta matemática no meu dia a dia? Então, tem crianças que sabem fazer raiz quadrada de números quilométricos, mas ela tem um conhecimento teórico, mas na vida prática ela não está conseguindo ser hábil em outras coisas que são até simples. Então há uma discrepância, a gente precisa pegar essa balança e equilibrar, e o desafio ele vem nisso. Então todo desafio que é fornecido para a criança da forma correta, ele vem para equilibrar esses dois ambientes, que é o cognitivo conceitual, mais habilidades que precisam ser desenvolvidas para aplicar esse conhecimento e tornar essa criança hábil no seu dia a dia. Então, e esse desafio ele precisa ser dosado. Quando eu pego uma criança que ela já tem uma facilidade de aprendizado um pouco maior, ela tem essa flexibilidade cognitiva já ali desenvolvida, ela vai ter facilmente raciocínio rápido. Então, a dose do desafio é um pouco maior. Não tanto para que ela não desanime no processo. E também nem tão pouco para que ela diga, isso é fácil demais. É equilibrar. Aquele que já tem uma dificuldade maior, eu não consigo ver alternativas, eu tenho dificuldade para raciocinar, para pensar, o desafio começa menor, ele começa ali numa dose em que ela olhe, poxa, tá difícil, mas se eu fizer isso e ela consegue, ela conquista, opa, ela ganha o que eu expliquei antes, autoeficácia. Ela parte para um nível que agora eu quero mais. O desafio, ele te traz motivação. Quando você rompe um desafio, quando você vence, estimula a autoeficácia e te faz um ser que quer conquistar mais. E aí é onde vem a motivação dentro do ambiente escolar. Libera aqui, eu vou aprofundar um pouquinho em neurociência para que você possa entender, vai liberar neurotransmissores do prazer. Então, aquela sensação que a gente tem quando a gente conquista algo, você já deve ter percebido isso. Uau, eu consegui! É uma dose de bem-estar que você consegue porque você liberou neurotransmissores, isso é biológico. Como fazer isso no ambiente escolar? Eu preciso liberar, né, essa dopamina, esses neurotransmissores que dão prazer para a criança no processo do aprendizado, para que esse desafio, sim, faça com que ele se torne cada vez mais motivado. Então não se assuste se às vezes o seu filho dizer, mãe, eu tenho um desafio para vencer. Que massa, filho, vamos lá, você consegue. Não olhe isso como um lado negativo, pelo amor de Deus. Não, isso é necessário, ok? Sim. Então eu acho que eu consegui, né, trazer aí um pouquinho do que pode acontecer e do quanto o desafio ele é importante. Sim. Então você que é papai e mamãe, nos ajude. Quando vier a Olimpíada Científica, incentive os meninos. Eles não vão, aqui na escola, eles vivem esse ambiente de Olimpíadas. Não é uma questão de competitividade. A gente, às vezes, tem a palavra competição de uma forma muito ruim. Né? Então, vamos pensar de competição como algo para ajudar a gente a nos tornar competentes. Nós somos os adultos que conseguimos regular as questões emocionais das crianças. Então, tanto os professores aqui na escola, quanto os pais em casa, veio um desafio, incentive seu filho, independente do resultado, incentive ele ter participado do processo, parabenize o processo e não somente o resultado, porque é o processo que ele vai levar. Ele vai aprender a aprender e esse aprendizado vai ficar para o restante da vida dele, tá bom? Vamos mudar aqui o assunto.